Fala, impressionadores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso gratuito de algoritmos e lógica de programação. Meu objetivo nesse curso é ensinar tudo o que você precisa saber de forma didática para você poder aprender algoritmo e lógica de programação para usar em qualquer linguagem de programação que você queira aprender, para você iniciar os seus aprendizados aí no mundo da programação, da tecnologia. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aqui o seu like no canal e eu já vou deixar um link aqui na descrição para você poder ser avisado dos próximos vídeos que vão sair do nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, se você quiser ser avisado, vai ter um link na descrição, é só se cadastrar lá que a gente manda e-mail quando saírem os próximos vídeos. Bom, primeiro de tudo, o primeiro passo que a gente vai ver nessa aula daqui é, cara, o que é algoritmo, o que é lógica de programação, quais são esses termos, o que eles significam e por que eu preciso saber isso. Bom, pensa o seguinte, qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia, você costuma seguir, mesmo que você não perceba, uma sequência lógica de passos. Você faz uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, de uma maneira lógica. Então vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, que é, por exemplo, fazer uma receita de um bolo. No caso aqui eu peguei uma receita de um bolo de laranja lá do canal Tudo Gostoso. Então tinha 4 passos. Passo número 1, bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o suco e a casca de laranja. Passo número 2. Passa por uma tigela e acrescenta a farinha de trigo e o fermento. Passo número 3. Leva para assar em uma forma com furo central por mais ou menos 30 minutos. Uma forma untada aí, enfarinhada, importante. E quarto, desenforme o bolo e molhe com suco de laranja. Bom, o que importa disso daqui? Nossa, Lira, eu achei esse exemplo meio bobo e tal, não sei o que. Sim, mas o que acontece? Para você fazer um bolo, você precisa seguir uma receita. E essa receita, ela nada mais é do que um passo a passo que precisa seguir essa ordem, é isso que é importante. A receita em si, ela é um passo a passo, que se você simplesmente resolver falar, não, eu vou trocar agora o passo 1 pelo passo 3, simplesmente a sua receita não vai funcionar. Por que ela não vai funcionar? Porque ela é uma sequência lógica de passos que você tem que seguir para você alcançar um resultado final. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai para o mundo da programação, você programar um código, você criar um sistema, criar um programa, um script, você pode dar o nome que você quiser, nada mais é do que você criar um passo a passo, uma sequência de passos que o seu computador vai executar. Então na prática, quando você está programando, você está escrevendo uma sequência de comandos em que você quer. Computador, primeiro executa isso, depois executa isso, depois executa isso. Se essa sequência de passos que você está criando para ele faz sentido, ela está na ordem correta, o seu computador vai conseguir executar aquilo que você quer que ele execute. Se você erra alguma coisa, inverte a ordem de algum passo, ou então esquece, pula algum passo nessa sequência que você está querendo criar, o seu computador não vai conseguir fazer a tarefa que você está querendo fazer. Então, em programação, a sequência de passos ela é muito importante. E é isso que a gente chama de algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que a sequência de passos que o seu computador vai ter que executar para ele fazer uma tarefa. Então, se você fosse traduzir isso daqui para linguagem, para termos de tecnologia, termos de programação, isso daqui é o algoritmo para você criar um bolo. Então, um algoritmo nada mais é do que a sequência de passos que um programa vai ter que rodar para fazer alguma coisa. E como eu falei, isso serve para qualquer programa que você for construir, seja para você enviar um e-mail, seja para você criar um site, seja para você automatizar um relatório, qualquer coisa em programação que você for fazer, o primeiro passo vai ser você construir esse algoritmo, essa sequência de passos que você vai querer que o seu programa execute. Agora, o que é lógica de programação? Muitas vezes a gente acaba usando esses termos, algoritmos e lógica de programação, quase como sinônimos, ainda mais quando a gente está falando de ensinar programação, em vídeos aqui do YouTube, você vai ver que a maioria das pessoas acabam usando algoritmos e lógica de programação quase como que sinônimos. Existe uma diferença, sim, técnica entre os dois que eu vou explicar agora, mas eu não quero que você fique noiado com a diferença técnica, porque o importante é você saber para que você vai usar aquilo. Então, a lógica de programação, o que ela é? Ela nada mais é do que a série de regrinhas, comandos, formas de escrever que vão orientar a criação de um algoritmo para o seu computador conseguir entender. Então, a lógica de programação nada mais é do que você construir um algoritmo em uma linguagem escrito de uma forma que o seu computador vai conseguir entender. Porque se você chegar e escrever assim, do jeito que eu escrevi aqui a receita de bolo, o seu computador não vai conseguir entender, porque ele não consegue traduzir isso daqui para o que ele sabe executar. Mas você usa normalmente uma linguagem de programação justamente porque a linguagem de programação é esse conjunto de regras, essa sintaxe que vai permitir o seu computador entender aquilo que você está escrevendo e executar aqueles comandos que você quer. Então, de forma resumida, o algoritmo é o passo a passo que o computador vai executar.
A lógica de programação nada mais é do que esse algoritmo escrito de uma forma que o seu computador vai conseguir entender. Como eu falei, na prática eu não quero que você fique noiado com nosso algoritmo e lógica de programação são duas coisas diferentes e tal. Não é sobre isso. A gente vai usar aqui quase como a mesma coisa. Porque na prática a gente vai estar sempre construindo um algoritmo para o nosso computador executar, então a gente está sempre criando uma lógica de programação, então a gente vai acabar usando as duas coisas da mesma forma. Cara, vamos criar um algoritmo, vamos criar uma lógica, a nossa lógica de programação do programa que a gente quer fazer aqui, e assim vai, beleza? Agora a grande pergunta é, como que você cria um algoritmo desse? É o seguinte, antes de você sair escrevendo o seu código para lá e para cá, putz, eu vou chegar aqui e sair escrevendo vários comandos em linguagem de programação e tal, não. Antes disso, sempre que você vai começar qualquer programa, você cria o seu algoritmo, você escreve o passo a passo que você vai querer fazer dentro daquele programa. E esse passo a passo ele pode ser escrito de algumas formas. Essa que você está vendo aqui na tela, e eu fiquei mó tempão com essa tela parada aqui exatamente por esse objetivo, é uma das formas de você escrever esse algoritmo, que é você escrever esse passo a passo em português mesmo. Então você pega, anota esse passo a passo em português de uma forma que você, programador, você que está construindo aquilo dali, consiga entender, e depois você só se preocupa em traduzir cada um desses passos aqui para linguagem de programação. Então esse daqui seria a primeira forma de você construir esse algoritmo da receita de bolo, se você fosse usar digamos assim, essa primeira forma de construção de algoritmos, que é você escrever o passo a passo em texto mesmo, em português. Agora vamos fazer esse mesmo exemplo juntos aqui agora, se a gente for criar um código para poder enviar um e-mail. Eu quero automatizar o envio de e-mails e eu quero conseguir criar um código para enviar um e-mail. Cara, beleza, o que eu preciso fazer? Qual vai ser o algoritmo desse código? E eu vou abrir aqui com vocês o bloco de notas, tá? Você não precisa de nenhum editor de código genial, você pode usar o Word, pode usar um bloco de notas, só precisa que você tenha algum arquivo de texto para você poder escrever isso. Se você quiser até anotar no papel, pode, mas eu recomendaria pelo menos alguma coisa no computador que fica mais fácil. Então vamos lá, se eu fosse escrever, eu quero enviar um e-mail. Então o nosso objetivo é, enviar um e-mail com o nosso código. Beleza, o que esse código tem que conseguir fazer para ele enviar um e-mail? Bom, o primeiro passo vai ser ele abrir um navegador. Então imagina, quando eu crio esses passo a passo, esses algoritmos, uma pergunta que eu sempre gosto de me fazer é o seguinte: cara, como que eu faria essa tarefa se eu fosse manualmente fazer essa tarefa? Isso facilita muito a construção da lógica na sua cabeça do que o seu código vai ter que fazer, do que o seu programa vai ter que executar. Por quê? Você pensa assim, cara, como que eu faria para enviar um e-mail? Pensa, como que você faria para enviar um e-mail? Pô, se eu quero enviar um e-mail, eu vou abrir o meu navegador, eu vou entrar no meu e-mail, vou escrever o e-mail lá e vou enviar. Beleza, anota esse passo a passo em português mesmo, em texto. Eu, particularmente, prefiro a forma de... Eu vou mostrar aqui 3 formas de construção de algoritmo para vocês. A em texto, a em fluxogramas e a em pseudocódigos. Eu, particularmente, prefiro essa primeira forma que eu estou mostrando aqui. Eu acho ela mais intuitiva, mais direta. Então eu sempre uso ela. Então eu penso, putz, o que eu preciso fazer para enviar um e-mail, se eu fosse enviar manualmente? Pô, o primeiro passo vai ser eu abrir... E aí eu vou anotando cada passo. O primeiro passo é eu abrir o navegador, beleza. O segundo passo, eu uso o Gmail, então é entrar no Gmail. Beleza. O terceiro passo, o terceiro passo é fazer o login no e-mail, no meu e-mail. Beleza. Depois que eu fiz o login, eu vou clicar lá no botão de criar um e-mail. Então, clicar no botão de criar o e-mail. Beleza. E depois de eu clicar lá no botão, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o e-mail. Escrever o e-mail. E aí, depois que eu escrevi o e-mail, eu vou clicar no botão de enviar. Clicar no botão de enviar. Pronto. Se você seguir esses 6 passos aqui, você não envia um e-mail? Sim. Então, se o seu código, se o seu programa seguir esses 6 passos aqui, ele envia o e-mail. A gente acabou de construir o nosso algoritmo, a lógica de programação do nosso programa que a gente vai ter que construir em termos de código. Beleza? Essa é a primeira forma. A segunda forma de você construir isso é por meio de fluxogramas. Então, fluxogramas nada mais é do que você pegar essa lógica de passos e você desenhar ela em caixinhas para ficar mais visual. Então, olha lá, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do bolo. Então, ó, bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo. Depois que você fizer isso, você vai fazer isso aqui, ó. Passa por uma tigela, acrescente farinha. Depois, você vai fazer isso aqui. Leva para assar numa forma, com furo central, untado e tal. Depois, ele vai fazer esse passo aqui. Só que repara o seguinte, esse passo aqui, ó, leve para assar em uma forma com furo central untada e enfarinhada, significa que antes desse passo aqui, eu já tenho que ter uma forma untada e enfarinhada. Então, se você quisesse detalhar mais essa lógica, esse passo a passo, esse fluxo que você está fazendo aqui, e aqui que o fluxograma ele tem o seu benefício, você pode quebrar essa lógica aqui maior. Então, você pode fazer assim, ó, bata no nosso primeiro passo. Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o suco e a casca de laranja. Depois, passa para uma tigela e acrescente a farinha de trigo. Depois, se você já tem uma forma untada e enfarinhada, a forma já está untada e enfarinhada, então só passa para o próximo passo e faça isso aqui.
Se a forma não está untada e enfarinhada, então eu vou untar a forma, enfarinhar a forma, e depois eu vou passar para esse passo daqui. Tá vendo? Obviamente, no texto, você pode escrever isso também. A gente poderia chegar aqui no nosso texto e escrever isso. Eu posso escrever aqui, ó. Se a forma não está untada, então faz isso. Você pode fazer isso aqui também, tá? Então, não significa que, não, então só dá para fazer esse tipo de lógica se você estiver mexendo no fluxograma. Não, mas repara que o fluxograma, a vantagem dele é que ele torna o processo um pouco mais visual aqui. A desvantagem é que dá mais trabalho você construir isso aqui tudo desenhadinho, você tem que usar um programa de construção de fluxograma e tal, para você fazer isso, ou então num papel mesmo você vai desenhando, isso pode ajudar. Tem muita gente que prefere fazer isso no papel porque fica mais visual. Beleza? Agora vamos pegar o nosso mesmo exemplo do e-mail e construir ele num fluxograma. Olha como é que fica. Eu vou abrir o meu navegador, depois eu vou entrar no meu e-mail, e aí repara, o nosso terceiro passo era fazer o login no meu e-mail. E aqui, ó, se o e-mail já estiver logado, então eu já passo para o próximo passo. Se o e-mail não estiver logado, então eu faço login no e-mail. Então aqui, ó, esse passo de fazer login no e-mail, ele poderia ser: se o e-mail não está logado, fazer login no e-mail. Caso contrário, passar para o próximo passo. Tá vendo? Eu escrevi em texto a mesma coisa que está aqui no nosso fluxograma. A mesma coisa, tá vendo? Se o e-mail está logado, então eu vou fazer isso aqui. Caso contrário, eu vou fazer isso daqui. E independente das duas situações, do passo 3, tá vendo? Isso aqui ainda é o passo 3. Independente de qualquer situação dessa do passo 3, eu vou executar o passo 4. Beleza? Então a gente executa o passo 4 normalmente. Então isso daqui é a mesma lógica no texto, aqui no fluxograma. Escolha a forma que faz mais sentido para você, tá? Não tem nada de errado fazer uma, fazer outra. Escolha a que faz mais sentido para você. Só que ainda existe uma terceira forma de você criar os seus algoritmos, sua lógica de programação, das mais utilizadas, que é o que a gente chama de pseudocódigo. O que é um pseudocódigo? Nada mais é do que você criar essa mesma lógica que você fez, por exemplo, vamos olhar aqui a lógica do fluxograma, e você criar ela em texto ainda, né, meio como se fosse em português, mas no formato de código. Como assim? Vamos lá, vamos abrir nosso bloco de notas de novo aqui. E aqui eu vou criar com vocês agora. Vou jogar ele aqui, ó, deixar ele aqui mesmo no cantinho, para não ficar tapando as coisas aqui. Na verdade, eu vou jogar ele lá pro outro lado, porque meu rosto vai ficar aqui no canto. E aí meu rosto não fica tapando nada, tá vendo? Vocês conseguem ver tudo aqui de uma vez. E eu vou chegar aqui embaixo, eu vou criar o pseudocódigo do bolo. Vamos criar o pseudocódigo do bolo. Como que funcionaria? Você escreve assim, ó, por exemplo, o primeiro comando é bater no liquidificador todas essas coisas aqui. Então todas as ações que você faz, você escreve elas aqui como ações. Então, ó, bater tudo. E todos os objetos que você usa dentro dessa ação, você passa como parâmetros, digamos assim, para essa função que você está criando aqui. Então você faz o equivalente. As ações que você está fazendo no seu fluxograma, por exemplo, elas são funções, ou seja, você vai escrever elas com um nome em verbos mesmo, tá? Nossa, Lia, verbo, subjetivo e tal, não sei o quê. Sim, mas substantivo, né? Eu falei subjetivo. Substantivo. O verbo ele vai significar uma ação, que no seu código ele vai significar uma função, alguma coisa que tem que ser executada. As coisas, os substantivos, os objetos, eles vão ser os parâmetros das suas funções, ou seja, quais são as informações que essa função precisa para funcionar. Por exemplo, essa primeira ação aqui. Essa primeira ação aqui é fazer o quê? É bater tudo. Então eu anotei aqui, bater tudo. Beleza, mas o que ela precisa bater? Então quais são as coisas que ela precisa receber como informação para ela poder bater? Eu vou bater tudo. Bater o quê? Se você ligar o liquidificador sem bater nada, ele vai ficar girando sozinho e não vai bater nada. O que você precisa botar ali dentro para ele bater? Quais são as informações que você precisa dar para ele bater? Eu preciso passar para ele o ovo, o açúcar, o óleo, o suco e a casca. Beleza? Vou passar tudo isso daqui para ele. Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar tudo na mesma linha. Tá vendo? Bater tudo. Então esse aqui é o primeiro comando. Depois desse comando, embaixo dele você escreve o próximo comando. Esse é um pseudocódigo. Por quê? Porque normalmente os códigos eles são escritos de cima para baixo, eles são executados de cima para baixo. E, repara, aqui eu estou usando meio que sem vocês perceberem, eu já estou introduzindo para vocês aqui algumas regras de nomenclaturas. Olha só, os nomes das funções, das ações que você vai criar, eu não estou separando elas com espaço, eu estou separando elas com underline, eu estou colocando todas as informações que essa ação precisa para funcionar dentro de parênteses. Por quê? Porque nos códigos, qual é a diferença de você escrever um passo a passo em texto assim para um código propriamente dito? É que o código você é obrigado a seguir algumas regras de escrita. Dependendo da linguagem, de cada linguagem de programação, vai ter uma regra de escrita diferente. No Python você escreve as funções, por exemplo, assim,
com o nomezinho dela e os parâmetros entre parênteses. E pronto, isso aqui que você precisa. Ah, mas Lira, eu estou programando em JavaScript. Ah, no JavaScript você vai escrever o nome da função, vai passar os parâmetros entre parênteses, mas no final de cada comando você vai botar um ponto e vírgula. Por quê? Porque o JavaScript pede que você faça isso. Então cada linguagem de programação vai ter suas regrinhas de escrita. No pseudocódigo você não está se preocupando muito com as regras. Você está usando só um pouquinho de regra aqui, só para ficar um pouco organizado, mas com cara de código, se você quiser. Beleza? Então é por isso que eu prefiro a forma de texto, porque para mim cara, eu vou escrever primeiro o texto, depois se for passar para código, eu já passo para o código direto, eu não preciso passar para um pseudocódigo intermediário, digamos assim. Mas tem gente que prefere o pseudocódigo e você pode usar. Então vamos lá, eu vou bater tudo. Segundo passo é passar para uma tigela. Então eu vou botar aqui, ó, passar para tigela. O que eu vou passar para tigela? A mistura toda, a mistura que veio aqui do passo anterior. Beleza. Agora, depois o que eu tenho que fazer? Depois eu tenho aqui, ó, se a forma tiver untada, então eu vou colocar aqui, ó, se a forma tiver untada, vou colocar assim. Então, o que eu vou fazer? Se a forma tiver untada, então eu vou passar. Então, passe para o próximo passo. Se, caso contrário, ou seja, se a forma não tiver untada, olha só aqui, ó. Se a forma não está untada, eu vou untar a forma e enfarinhar. Então, o que eu vou fazer? Caso contrário, olha lá, eu tô colocando esses dois pontos aqui só para organizar, tá vendo? E tô colocando esse tab aqui para dentro, por quê? Porque esse tab vai me ajudar. Ó, isso aqui, esse comando tá dentro dessa condição. Esse outro comando aqui tá dentro dessa condição. São só organizações que eu tô criando aqui com vocês para ficar mais fácil de ler. Então, ó, caso contrário, untar, enfarinhar. Beleza? O quê? Eu preciso passar a forma e a farinha para ele untar e enfarinhar a forma. Ou só a forma mesmo. Untar e enfarinhar a forma. Beleza? Pronto. Qual é o próximo passo? O próximo passo é leve para assar. Então o próximo passo é assar. O que ele vai assar? O que eu preciso passar para ele de informação para assar? A forma com a mistura, tudo, né? Então a forma completa, vou colocar aqui, que é a forma com a mistura e tudo mais. E o tempo que ele vai ficar assando. Ele vai assar durante 30 minutos. Pronto, leva para assar por 30 minutos. E depois desenforme e depois molhar. Molhar com o quê? Com suco de laranja. Suco de laranja. Pronto. Esse aqui é o passo a passo que o seu código vai ter que fazer para conseguir cumprir esse objetivo. No caso aqui seria o pseudocódigo da sua receita. Vamos agora criar o nosso pseudocódigo de enviar e-mail. E aí vamos lá. Para criar o pseudocódigo de enviar e-mail, o que a gente vai fazer? Bom, o primeiro passo era a gente abrir o nosso navegador. Vamos abrir aqui o fluxograma dele. Você pode se orientar pelo fluxograma, pelo texto, tanto faz. Ou criar do zero mesmo. Vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente abrir. Abrir o quê? O meu navegador. No caso do meu computador, meu navegador é o Google Chrome. Então eu vou mandar ele abrir o Chrome. Beleza. Depois que ele abrir o Chrome, o que eu vou fazer? Eu vou ter que digitar o Gmail, que eu quero entrar no Gmail. Então eu tenho que digitar o site do Gmail. Então eu vou usar o digitar e vou digitar gmail.com. Beleza? É isso que a gente está passando. Show de bola. Beleza, depois que eu digitei gmail.com, o que eu tenho que fazer? Pô, para eu entrar no site do Gmail, eu digitei gmail.com, eu tenho que apertar Enter. Então, apertar Enter. Beleza? Apertei Enter, ele vai carregar o site. Aí eu boto aqui, ó, se a tela de login apareceu, significa que eu não estou logado. Eu tenho que fazer o login. Então, vou botar aqui, ó, fazer login. Obviamente, você pode detalhar esse fazer login. O que é fazer login? É digitar e-mail, digitar senha e apertar Enter para entrar. Você pode detalhar isso aqui mais ou deixa assim, como se fosse um bloco só. Fica a seu critério, tá? Você está criando o seu pseudocódigo. Se a tela de login não apareceu, significa que ele já carregou o e-mail, já estava logado. Então, passe para o próximo passo. Beleza, show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Então, se não aqui, se a tela de login não apareceu, você pode escrever assim, ou então só caso contrário, né? Tipo, ó, se a tela de login apareceu, faz isso. Caso contrário, faz aquilo. Também funciona. Beleza. E aí? Agora eu já entrei no meu e-mail. Se eu já estou dentro do meu e-mail, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que clicar lá para criar um e-mail. Então, clicar no botão criar e-mail, que é um botão que vai ter lá na tela. Depois eu tenho que digitar o destinatário @gmail.com. Tenho que digitar o assunto, tenho que digitar o corpo do e-mail e depois eu tenho que clicar no botão enviar. Pronto.
Se você fizer isso daqui em códigos, tá vendo que isso aqui não é um código, mas tá vendo que ele tem uma carinha de código? Por isso que a gente chama de pseudocódigo. Porque ele é um código que você segue algumas regras. Eu tô seguindo algumas regras, eu tô sempre botando os verbos aqui como funções, as coisas que essa função precisa para ela executar é entre parênteses. Mas repare, se eu acabar escrevendo algum errado, ao invés de escrever abrir o Chrome assim, eu chegar aqui e botar assim, abrir Chrome, e fizer isso aqui, vai dar algum erro no meu código? Não vai, porque não tem uma regra fixa para você criar o seu pseudocódigo. O objetivo é só você entender os passos que você vai ter que fazer em formato de código, digamos assim. Por isso que o pseudocódigo é uma das formas. Então são essas três formas que existem de vocês criarem algoritmos. Por meio de texto, por meio de fluxograma ou por meio de pseudocódigo. Fiz uma, preciso fazer outra? Não. Fez uma, usa aquela que você preferir para você criar o seu código. A partir de agora, o que você tem que fazer? Traduzir esse algoritmo que você fez aqui para uma linguagem de programação para ele poder funcionar. E o que a gente vai aprender ao longo desse curso todo? Nessa aula aqui eu queria mostrar para vocês o que é algoritmo, o que é lógica de programação e como que você cria os seus algoritmos. Agora ao longo do curso eu vou preferir usar essa forma daqui, que é a forma de texto. Então a gente vai sempre escrever os passo a passos do nosso texto. Só que tem várias regrinhas que eu já fui colocando, introduzindo para vocês aqui, que eu ainda não expliquei muito. Que eu ainda não mostrei exatamente para vocês como que elas funcionam. E a gente vai entender ao longo do curso como que ela funciona. Por exemplo, a gente vai aprender o que é uma condicional, o que é um if, uma condicional, que é isso daqui. Como que eu faço para executar um código várias e várias vezes, os famosos loops. O que são variáveis? Existem vários conceitos que eles são iguais para todas as linguagens de programação, que eles são conceitos de algoritmos e lógica de programação. E são esses conceitos que a gente vai aprender ao longo de todas as próximas aulas do curso. Sempre com a seguinte lógica. A gente vai pegar um conceito, vai aprender esse conceito, vai criar a lógica de programação para esse conceito e depois eu vou escolher uma linguagem de programação para a gente exercitar esse conceito criando um código super simples, mas que todo mundo consiga executar no computador para poder funcionar. Beleza? E aí no final do curso a gente faz vários exercícios para vocês poderem treinar e tudo mais. Combinado? Então vamos lá, seguir para a próxima aula. Pega o material aqui, se cadastra para você ser avisado dos próximos vídeos, caso os vídeos ainda não tenham saído. Um grande abraço e até a próxima aula.